Olá! O programa Cooper News SC, uma resenha do cooperativismo e agronegócio, está começando agora com novidades para você todos os dias. Veja os destaques de hoje. Produtores rurais aproveitam a relação de troca do custo dos insumos e o preço do produto. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO, Santa Catarina, comenta sobre fazer cortesia com o chapéu alheio. EPAGRE apresenta os resultados da produção agropecuária de Santa Catarina. Estudo mostra como reduzir custos no uso do pulverizador nas lavouras. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz, quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper N+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Filha, vamos pra aula, meu amor? Vamos, pai. Pedro, acorda, meu filho. Levanta pra ir pra escola. Bom dia, meu amor. Vamos pra escola? Bom dia, pai. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A ALESC criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A ALESC segue atenta e atuante, como sempre, para a solução dos problemas reais dos catarinenses, dos pais, responsáveis, professores e alunos. Afinal, da porta da escola para dentro, eles também precisam de toda a proteção. ALESC, protegendo o presente para cuidar do futuro. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Enquanto a primeira safra do ano já foi colhida aqui em Santa Catarina, principalmente de milho, a segunda já está sendo planejada. Nos últimos 3, 4 anos, o produtor ficava meio receoso em investir por causa dos altos custos. Agora, em 2023, o cenário está muito diferente. Hoje, se o agricultor fizer as contas, ele vai perceber que a base de troca está valendo muito a pena, porque entre o valor pago pelo grão e o valor pago pelos insumos, por exemplo, a queda passou dos 30%. Então, esse é o momento, porque se não fizer agora, ninguém sabe o amanhã. Veja então tudo na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Nada como um ano após o outro. Nada como o bom humor do mercado agrícola. E quando isso acontece, quando os paralelos se unem, as projeções ficam mais atraentes. No caso do milho, Santa Catarina deve colher 2.700.000 toneladas. Já a previsão para a soja é que os volumes ultrapassem os 2.300.000 toneladas. Enquanto as máquinas colhem a safra atual, enquanto os caminhões descarregam os grãos dos silos, os produtores já estão de olho no que vem pela frente. E no horizonte se desenha uma boa notícia. O custo de produção, em relação ao ano passado, envolvendo todos os insumos, reduziu algo em torno de 30%. Principalmente no caso do milho,
onde a base de troca caiu consideravelmente. Eram 89 sacas em 2020, subiu para 92 no ano passado e hoje está em 67 sacas. Por isso, pensar antecipadamente a compra dos insumos, especialmente os fertilizantes, é algo essencial. Se nós pegar na cultura da soja, de 2020, 21, 22 e 23, a menor relação é esse ano, nesse momento, 20,7 sacos de soja para fazer 1 hectare de soja de alto investimento. Sabendo que esse ano a gente teve produtores que colheram, de média, 80 sacas por hectare. Então a gente entende que é uma ótima rentabilidade. E se eu falar do milho, o milho de 2020 até 2023 é o menor custo por hectare. Hoje eu falo agora, né, em abril desse ano, para fazer uma lavoura de milho custa 67,6 sacos por hectare. Então, sabendo que também no milho esse ano a gente teve diversos produtores que colheram 150, 180, acima de 200 sacos por hectare. Então é uma ótima rentabilidade. Outro alerta feito pelo vice-presidente da Cooperalfa, Cláudio Jorge Furlaneto, é em relação aos fertilizantes. O cenário está muito devagar e isso pode gerar transtornos lá na frente. Que o mercado rodou até então, falando de fertilizantes, se nós comparar o que foi feito efetivo de compra até o mês 7 de 2004 de 2022, comparando com o dia 7 de 4 de 2023. Então eu vou passar os dados. O mercado rodou até o mês 7 de 4 de 2022 44%. E esse ano só rodou 26%. Então o produtor está retraído, ele está preocupado assim se compra ou não. Então por isso que eu comentei que é importante que o produtor se antecipe, que ele faça o planejamento, porque pode acontecer de na hora que ele precisa um determinado insumo, uma determinada fórmula de adubo, um determinado defensivo, ele não tenha o mais recomendado pela situação da lavoura específica dele, né? Na cultura do arroz, o cenário não foge muito. Com o mercado mais equilibrado, menos irritado, sem aquele mau humor tradicional, planejar a safra também está bem mais em conta. A redução da base de troca aconteceu por aqui também. Achamos que está num excelente momento para fazer os seus negócios. A relação de troca melhorou em relação a 2022 em 35%. Os adubos baixaram de preço e o arroz continua no mesmo preço. Os profissionais da Cooperja estão sempre ao seu lado. Podem te ajudar. Se você não quer fazer toda a compra, faça parte dela. Mas não deixe o tempo passar, não deixe tudo para o final do ano, não deixe tudo para o final. Porque também nós precisamos nos organizar, precisamos nos preparar para atender toda a produção, todos os agricultores. Quer um bom exemplo desse planejamento agrícola? Pois bem, então vamos mostrar apenas um. Viemos voando até o Planalto Norte. Estamos em Canoinhas, na propriedade do seu Zacarias, cuja coordenação de campo é do engenheiro agrônomo Elisandro. Genro do seu Zacarias, o Elisandro encontrou nos protocolos da Cooperalfa a segurança que precisava. Além da boa semente e da semente certificada, outro ponto importante registrado aqui foi a fertilidade da terra. Porque nada adianta uma semente de alto vigor numa terra ruim, numa terra mal preparada. Por isso o Elisandro, ao usar os protocolos dessa área, colheu 266 sacas por hectare, exatamente o dobro do que foi registrado este ano aqui em Santa Catarina. Além da boa semente, dos defensivos e demais insumos, o Elisandro usou nos 13 hectares de área, reservados exclusivamente para o milho, o Active Alpha na base, fertilizante produzido pela Fecoagro, e depois na cobertura colocou o Cooperene 33. Bastou para ter um resultado espetacular. Os protocolos que você adotou esse ano são iguais? Mudou alguma coisa? A gente vinha sempre pensando se estava tudo certo. E a gente viu que a gente chegava a uma produtividade e não ultrapassava essa produtividade. Então a gente buscou no mercado, principalmente na questão da adubação, a gente melhorou esse ano e colheu os resultados. A gente trabalhou com Active Alpha e trabalhou com Cooperene 33000 e viu que a planta conseguiu responder melhor esse ano a produtividade.
Claro que assistência técnica, o manejo da lavoura e os tratos culturais referendados pela cooperativa foram fundamentais, porque ninguém faz nada sozinho. Obviamente que eles querem um resultado fantástico, né? Então, na lavoura aqui, ontem, por exemplo, nós já coletamos esse solo para fazer agricultura de precisão. Nós fazemos um manejo inicial, né, para nós chegar no final do ano com essa produtividade excelente. Então, hoje nós não temos mais, eu tenho um problema e tenho um produto que vai me resolver. Isso não existe, né? Nós temos esse resultado fantástico em produtividade aí por conta de todo um manejo que nós adotamos aqui na propriedade, né? Com 22 fileiras por espiga e 38 grãos por fileira, o milho veio forte, robusto, pesado, como o mercado deseja. De extrema felicidade ter esse resultado de produtividade aqui do Elisandro e do seu Zacarias, né? Principalmente sendo o manejo que ele utiliza as tecnologias da FECOAGRO, Active Alpha com a Algem e o Cooper Animais. Isso é uma extrema satisfação, felicidade e sabendo que nós estamos no caminho certo e buscando alta eficiência produtiva e agronômica. Às vezes a defesa no campo é de que esse fertilizante talvez ele seja um pouco mais caro, mas eu acho que aqui está o resultado desse valor, né? Com certeza, caro é aquilo que não entrega eficiência, né? Que não entrega resultado. E em cima do manejo que a Cooper Alpha proporciona ao produtor e o produtor acreditando na assistência e nas tecnologias que a FECOAGRO disponibiliza no mercado, com certeza estaremos entregando melhor produtividade sempre, né? Então está mais do que na hora de comprar o seu fertilizante. Porque para ter sucesso, você precisa observar o mercado, fazer as contas e buscar sempre os insumos que tragam produtividade e, consequentemente, mais renda. Porque com dinheiro no bolso, ninguém fica de mau humor. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo Ivan Ramos comenta sobre fazer cortesia com o chapéu alheio. Fazendo cortesia com o chapéu alheio. Essa frase é antiga e eu via da minha mãe quando eu era criança e ela continua presente e muita gente ainda costuma usar. É citada quando se quer tomar para si um feito positivo de alguém ou determinada atividade ou conquista. Como se diz em outra gíria, quer ser o pai da criança. É praticada principalmente por determinados políticos ou administradores públicos. Isso aconteceu recentemente com o ministro da Agricultura em sua manifestação nas mídias sociais. Ao enaltecer o resultado do PIB do agronegócio, o ministro afirmou que se conseguiu esse índice graças às ações do atual governo federal. O PIB cresceu 18,8% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o igual período do ano passado, e 21,6% contra o quarto trimestre de 2022, a maior variação dos últimos 27 anos. O PIB geral do país avançou apenas 1,9% nos 3 primeiros meses do ano, na comparação com o último trimestre de 2022, e 4% no comparativo anual do primeiro trimestre. Afirmar que isso foi uma obra do atual governo é, no mínimo, menosprezar a inteligência dos nossos agricultores. Todos nós sabemos que o resultado do PIB do agro advém do plantio da safra do ano passado, colhida e comercializada neste ano. Também é de domínio público, e muito mais dos nossos produtores rurais, que se dependesse do atual governo, o agro teria resultado negativo, pois não tem notícia de nenhuma medida que apoiasse ou incentivasse o setor. Ao contrário, o próprio presidente da República tem falado com frequência que o agro é fascista, é nocivo, repetindo discursos de campanha eleitoral. Além disso, temos representantes do atual governo que vão para o exterior falar mal do agro, dizendo que o setor pratica o desmatamento, quando sabem que não são os agricultores que praticam esse crime, e sim grileiros e até empresários fora da lei. Depoimentos dessa natureza só pioram a situação do setor, que garante
divisas da balança de pagamento nas exportações e alimentação do Brasil e de uma grande parte da população mundial. Agora, correm rumores de que o atual governo pretende destinar os recursos do Plano Safra 2023-24 preferencialmente para o agricultor familiar. É evidente que esse segmento também precisa de incentivo, mas isso não pode significar cortes para a agricultura empresarial e de exportação. Aliás, a estrutura do novo governo conseguiu mais um feito, no mínimo questionável: separar os programas de interesse do setor agropecuário em vários ministérios. Ignoram que a agricultura é uma só, quer de pequenos, médios ou grandes produtores. Portanto, não deveria separar, ao contrário, deveria unir para ficar mais forte, como se faz no cooperativismo. É plenamente possível prestar assistência a todos dentro das necessidades de cada um, em um único ministério, setorizado, mas sem necessidade de dividir. Se prega a união do país de um lado e se pratica a divisão do outro. Continuam sendo discursos eleitorais para agradar segmentos que defendem invasões e que vivem na dependência permanente dos cofres públicos com auxílios da Bolsa Família interminável e que prioriza a ideologia em detrimento da produtividade e do desenvolvimento da sociedade como um todo. Preferem dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. O mundo sabe que a agropecuária é uma atividade indispensável e que sua prática corre riscos climáticos sem controle do ser humano, razão pela qual precisa sempre de incentivo e apoio. Por outro lado, é uma atividade de resposta imediata. Em menos de um ano, se pode oferir resultados econômicos e sociais inquestionáveis e palpáveis. Mas, infelizmente, ainda temos políticos que não valorizam isso. Ao contrário, se apropriam dos resultados dessa atividade para discursos políticos, fazendo cortesia com o chapéu alheio. E o que é pior, tem gente que acredita. Então veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. EPAGRE apresenta os resultados da produção agropecuária de Santa Catarina. Estudo mostra como reduzir custos no uso do pulverizador nas lavouras. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooperene+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooperene+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Filha, vamos pra aula, meu amor? Vamos, pai. Pedro, acorda, meu filho. Levanta para ir pra escola. Bom dia, meu amor. Vamos pra escola? Bom dia, pai. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A Alesc criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A Alesc segue atenta e atuante, como sempre, para a solução dos problemas reais dos catarinenses, dos pais, responsáveis, professores e alunos. Afinal, da porta da escola para dentro, eles também precisam de toda a proteção. Alesc, protegendo o presente para cuidar do futuro.
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. A EPAGRE-CEPA, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, divulgou a 43ª edição da Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina. Pelo terceiro ano consecutivo, o levantamento mostra recorde histórico no valor de produção agropecuária VPA e também no faturamento das exportações. Produção de frango e suínos lideram o ranking. Confira agora os principais números na reportagem do programa de TV SC Agricultura. No ano de 2022, Santa Catarina bateu o recorde histórico no valor da produção agropecuária, o VPA, chegando a 61,4 bilhões de reais. Crescimento de 13,9% em relação ao ano anterior. Mesmo com grande diversidade produtiva no estado, 4 produtos concentram o VPA. Suínos com 20,1%, frangos 15,9%, leite 12,9% e soja 10,8% do valor de produção. O faturamento das exportações também é o maior já registrado. A movimentação foi de 7,5 bilhões de dólares, 8,5% a mais do que em 2021. Os principais produtos em valor exportado foram as carnes de frango, com 2,2 bilhões de dólares, carnes de suíno, 1,4 bilhão de dólares, madeira, 1,3 bilhão de dólares, além de produtos do complexo soja, 753 milhões de dólares, e papel e celulose, com 452 milhões de dólares. Juntos, esses produtos representam 81% do valor total das exportações do agronegócio. Os principais destinos foram China, Estados Unidos, Japão, Chile e Holanda. Esses e outros dados integram a 43ª edição da Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, uma publicação da EPAGRE-CEPA. Além dos números do VPA e das exportações, o documento disponibiliza dados sobre a utilização do crédito rural por agricultores e cooperativas e, principalmente, sobre o desempenho produtivo e mercadológico das principais cadeias produtivas da agropecuária catarinense. Olha, a síntese anual foi disponibilizada em versão impressa, destinada a alguns públicos e entidades do setor. Mas também tem versão digital, que pode ser baixada gratuitamente por meio do site da EPAGRE-CEPA. Anote aí, cepa.epagre.sc.gov.br. Em mais um episódio da série E Tecnologias que Conectam, da Cooperalfa, o assunto é tecnologia de aplicação. Estudos indicam que cerca de 25% do custo operacional da lavoura passa pelo pulverizador. Portanto, pulverizações no momento inadequado ou com equipamentos não atestados provocam perdas. Nesta reportagem da Alfa TV, você vai ver como realizar aplicações de alto desempenho. A aplicação incorreta de defensivos agrícolas é sinônimo de prejuízo. Além de gerar desperdício e deriva, aumenta os riscos de contaminação em pessoas e no meio ambiente. A aplicação de defensivos agrícolas envolve muitas áreas do conhecimento.
Nesse trabalho, é importante a identificação correta do alvo, o momento certo de aplicação, com a dose e o produto adequado. Esses e outros fatores contribuem para uma aplicação de alto desempenho. Com base na importância de aplicações seguras e eficientes, a Cooperalfa e a Tijet lançaram em 2021 o programa Aplicação Legal. O grande objetivo desse programa é elevar o nível de conhecimento técnico do cooperado e também dos clientes da cooperativa, de todos os itens envolvidos relacionados, à tecnologia de aplicação, que vai desde o posicionamento adequado das pontes de pulverização, os ajustes das máquinas, o posicionamento de sequências de mistura de tanque, dentre outros. No campo, a equipe técnica da Cooperalfa realiza a inspeção do equipamento através de um checklist, onde são observados todos os componentes do pulverizador. Então a gente faz, através de um checklist, verificado todos os itens, todos os componentes da máquina, e ao final o produtor então recebe um relatório dizendo quais os itens que estão conformes e quais não estão. E também é importante ressaltar que na entrega desse relatório a gente posiciona para o produtor o porquê daquela orientação. O pulverizador é um equipamento-chave na tecnologia de aplicação. No entanto, temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento impactam diretamente na qualidade da pulverização. A gente ajustou toda a máquina, o produto que vai adicionar no tanque, assim por diante, mas nós ainda não dissemos, o produtor ainda não percebeu ou não visualizou qual o momento adequado de fazer essa aplicação. Diante disso, existem outras técnicas como o uso da tabela de ΔT, e através do aparelho de termohigroanemômetro ele correlaciona 3 grandezas, que é a velocidade do vento, e nessa tabela umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente. E daí diz para o produtor se ele pode ou não fazer aquela aplicação. Em determinadas situações, ele faz a aplicação no momento não tão adequado e ele precisa fazer. Só que é importante o produtor ter essa informação. Então o segredo de tudo é sabermos o que estamos fazendo. A partir do momento que a gente consegue responder essa pergunta na plenitude, está tudo certo e a aplicação vai ser de grande rendimento. Na propriedade do associado Genair José Link, de Palma Sola, a aplicação é realizada através do pulverizador autopropelido, que já passou pela inspeção da equipe técnica da cooperativa. Os benefícios, primeiramente, qualidade de aplicação dos defensivos. É uma qualidade excelente, não tem sobreposição de barras, por exemplo, porque é tudo com piloto. Então é uma excelente aplicação, é um excelente trabalho que essa máquina vem proporcionando ao agricultor. Apesar do salto em qualidade de aplicação, o agricultor considera que um dos principais desafios dos novos equipamentos é a dificuldade na operação. Por isso, a ajuda das novas gerações é fundamental na condução do empreendimento. A tecnologia é muito válida, só que ela está nos trazendo um pouco de dificuldade, porque o pessoal que manuseia esses equipamentos, eles não estão preparados. Inclusive eu apanho muito quando tem que mexer com essa tecnologia. O engenheiro agrônomo da Cooperalfa, que acompanha os trabalhos na fazenda, destaca que o pulverizador, bem aferido e regulado, faz toda a diferença. Não resta ter um equipamento de última geração se não fazer uma aplicação legal e atingir o alvo, Um equipamento bem aferido, bem regulado, E como exemplo de redução de custos operacionais via tecnologia, realizado pela Cooperalfa de Santa Catarina, o nosso programa Cooper News SC termina por aqui. Deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.